é o que realmente traz sucesso no mercado de criptomoedas. E nos próximos 5 dias eu quero mudar isso. Eu quero mudar a forma como você pensa em investir no mercado de criptomoedas. Eu quero acabar com a ideia que você precisa todos os dias estar de olho no gráfico, ou fazendo alguma coisa mirabolante, ou procurando um ativo que vai se valorizar 1000%. Eu só quero te ensinar como ser coerente, como ter uma boa tese de investimento e como aproveitar esse mercado. Ou seja, passos simples para que você possa aproveitar o próximo ciclo de alta e não caia em armadilhas. Como eu vou fazer isso? Eu só vou te ensinar 3 coisas, muito simples. Como você vai sobreviver a esse ciclo, como você vai otimizar a sua carteira para o próximo ciclo e como você vai selecionar bons ativos. Tudo isso baseado em fundamentos. Tudo isso baseado nos últimos 4 anos que a gente acumulou de experiência estudando o mercado de cripto. Tudo isso baseado em conversas de investidores que aproveitaram o ciclo de Web 2 e muito estudo. E eu vou te passar isso de forma simples, em 5 aulas que vão mudar a maneira como você enxerga esse mercado. Vão fazer você aproveitar os próximos 3 anos de crescimento dele. Topa esse desafio? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí à aula extra do Desafio Sobrevivente, né? Um Crypto Insights um pouquinho especial. Basicamente, o que a gente decidiu fazer aqui foi que a gente passou, né, todo o desafio falando sobre portfólio, sobre como a gente pensa, investimento, etc. A gente quis trazer, de certa forma, quase que uma aula bônus, que seria justamente como a gente reestrutura o nosso portfólio pós essas quedas do mercado. E aqui eu separei os 3 maiores erros que eu considero que os investidores de cripto cometem. Eu aposto com vocês que todo mundo que está assistindo a gente aqui comete pelo menos um desses erros. Assim, eu falo isso muito baseado nas mentorias que a gente já teve aqui na Mercúrios. A gente já recebeu ali mais de 80 clientes aqui na Mercúrios e trocou ideia frente a frente, cada um entendeu o portfólio deles. E é impressionante como esses erros que eu vou listar aqui se repetem e também pelas dúvidas aqui no YouTube, nos comentários. Então, realmente, a gente preparou essa aula com muito carinho nessa linha para vocês. E antes de eu liberar, né, esses 3 erros, explicar cada um deles, a lógica de cada um deles e como ele afeta negativamente seu portfólio, eu queria saber de vocês, qual vocês acham que é o maior erro que as pessoas cometem ao investir no mercado de criptomoedas? Deixem aí nos comentários, se é vender na baixa, se é comprar na alta, enfim, deixem aí o que vocês acham que é o maior erro e deixar aí o Danilo dar uma boa noite para vocês. É isso aí, pessoal. E eu já queria começar, né? A gente está falando que hoje a gente vai reconstruir a sua carteira cripto pós-FTX, né? E, pô, para começar, a gente já tem uma notícia bem relevante, né? Que a gente pode assumir como até uma consequência ali da FTX, que é o que o Felipe aqui tá falando, né? Para falar da BlockFi. Será que antes da gente começar, você não consegue dar uma palhinha aí pra gente do que aconteceu? Claro. A BlockFi, assim, eu acho que era uma questão já esperada. O que aconteceu foi o seguinte, a BlockFi ela sofreu muito com a questão do Three Arrows Capital e da Terra Luna há alguns meses atrás. Ela estava à beira de declarar falência naquele momento, quando a FTX surgiu e fez ali uma proposta, né? Eles fizeram uma linha de crédito de 250 milhões de dólares com o que a gente chama de put option. O que é uma put option? É uma opção de compra da companhia. Então eles fizeram e tinham ali o direito de comprar a BlockFi com valor descontado de 90% do último round delas. Então eles iam comprar por uma fração do preço da BlockFi, uma grande base de usuários, um ponto bem interessante. Até aí, tudo bem, tudo lindo. Só que o que aconteceu foi que com a quebra da FTX, esses acordos não foram honrados e a BlockFi se sentiu ali numa situação bem negativa. A gente passou ali cerca de 1,5 semanas, 2 semanas, sem saber muito o futuro da BlockFi. Todo mundo já estava especulando nessa falência desde que eles travaram os saques. E hoje veio, de fato, a notícia que confirma isso. Então, eles já tinham ali esse pedido já organizado, mas eles protocolaram hoje o pedido de falência na Corte de Falência dos Estados Unidos, de New Jersey, se eu não estou enganado. Eles fizeram a falência do capítulo 11, né, o pedido de falência capítulo 11, o que isso significa? Basicamente é um pedido de falência que eles estão pedindo ali para reestruturar todas as contas, e eles têm um objetivo principal de pagar seus credores. Então, assim, é um pedido de falência mais brando, vamos dizer. Se dos pedidos de falências é o melhor que eles poderiam ter pedido, se eles tivessem pedido do tipo 9 ou do tipo 7 seria um pouco mais negativo. Mas, assim, eles têm um problema um pouquinho grande, porque, de acordo com as informações ali distribuídas pela mídia, eles têm cerca de 300 mil dólares de dinheiro em mãos,
só que eles têm uma liability, que a gente chama, né, que são os passivos, são os custos ali para fazer falência, para pagar enfim, os investidores, entre outras coisas, de entre 1 a 10 bilhões de dólares. Então, é um processo ali bem complicado. Se eu fosse fazer uma aposta, assim, analisando ali as quebras de Luna, as informações que saíram, eu falaria ali que é um problema ali na faixa de 2, 3 bilhões de dólares. Realmente ninguém se dispôs ao mercado a comprar a BlockFi. Existiam rumores que talvez a Nexo iria fazer isso, até que eles tentaram fazer uma proposta ali na faixa de 800 milhões de dólares pela base de clientes, mas acabou não se concretizando. Então, cara, é uma dor de cabeça bem, bem grande ali para os investidores que eventualmente tinham fundos nessa plataforma. Exatamente, cara, muito legal aqui, então, para a gente começar aqui, tem alguns erros muito, muito interessantes aqui que o pessoal tá falando, né? O CryptoCria, por exemplo, falou comprar por indicação, né? Sem entender os fundamentos. Se você não entende em que você está investindo, vai acabar vendendo em momentos de medo extremo, né? Esse é um legal, assim, para a gente partir, mas eu queria saber aí os 3 que você planejou aqui para a gente. Beleza. Deixa eu compartilhar, tem um que é relativamente parecido aí com o do CryptoCria, até deixei aqui no formato de PPT padrão ali o que a gente segue, mas vamos lá, né? Cara, os 3 maiores erros. E o primeiro erro é investir em ativos que já perderam fundamentos. E aí eu queria fazer uma pergunta muito simples para ir às quase 300 pessoas que estão nos acompanhando agora. A pergunta é o seguinte: existe na carteira de vocês algum ativo que vocês não acreditam tanto, que vocês falam, pô, cara, se eu pudesse escolher hoje, eu não investiria, mas que você comprou em um momento que o ativo estava mais alto e você não aceita realizar a perda, ou seja, tem algum ativo ali que se ele tivesse zerado no positivo, você até venderia ele para trocar de ativo. Mas como ele está no negativo, você não topa vender esse ativo? Responda aí sim ou não no chat, só para a gente ter uma noção. Porque basicamente esse, para mim, é o primeiro grande erro que as pessoas cometem. Praticamente em todas as mentorias eu escutei uma pessoa falando, cara, eu tenho esse ativo aqui e eu não sei se ele é tão bom, mas como eu comprei ele ali no momento que estava mais alto, eu não quero me desfazer dele, então ele vai ficar aqui meio que morando, vamos dizer assim, no meu portfólio, ele vai ficar aqui meio que passando um tempo no meu portfólio. Vi que tá meio a meio o chat. E aí, o que eu quis fazer? Eu quis fazer uma reflexão, cara. Eu peguei aqui o momento de baixa do mercado, esse snapshot que a gente chama, né, esse print, é o print do valor de o print do top 10 de mercado do dia 25 de novembro de 2018. Então, esse momento marcou um pouco o fundo do mercado de cripto, quando o Bitcoin ali atingiu a faixa dos 13 mil dólares a 4 mil dólares, mas também isso significa que fazem 4 anos que esse momento aconteceu. Um pouco mais de 4 anos, hoje a gente está no dia 28, né? Então, ali um pouquinho mais de 4 anos e 3 dias. E aí eu quero fazer a seguinte reflexão para vocês. Vamos imaginar que a gente é um investidor que passou por esse momento. Então, vamos pegar aqui um ativo legal, primeiro ativo, Bitcoin, cara. Bitcoin. Se você tivesse investido segurado o Bitcoin há 4 anos e 3 dias, Bitcoin é 4 mil dólares, agora ele está 16, você teria feito ali um pouco mais de 300% de rentabilidade. Pô, excelente. Tá ruim. Pensando que a gente estava na baixa no fundo do ciclo anterior, no fundo desse ciclo, tá bom, pô, tá um lucro legal. Se a gente falar de Ethereum, então, pô, aí as perspectivas melhoraram ainda mais. O Ethereum estava a 116 dólares. Já imaginou, cara, você comprar o terceiro maior criptoativo, estava a 116 dólares há 4 anos atrás, você teria feito ali, estaria fazendo, né, um lucro de 900%. Então, se você comprou o Ethereum ali, aqui nesse ponto, pô, tá excelente. Eu não sei se o Danilo ainda tem os Ethereums, que ele já estava no mercado naquele ponto, espero que ele tenha mantido os Ethereums dele aí, que ele fez 900% de rentabilidade. Mas aí, beleza. Mas vamos trocar de investidor. Vamos supor que você é um cara que investiu em Litecoin. Então, cara, você pegou, escutou a narrativa, estudou lá, tudo mais, investiu no Litecoin no topo, porque o Litecoin era o novo Bitcoin, naquela época tinha muito essa ideia, né, cara, que a gente ia ter outras moedas de pagamento, e aí você investiu em Litecoin. O que aconteceria na prática com você? Na prática, hoje você estaria lucrando. O Litecoin, ele tá ali valendo 73 dólares, né? Então ele estava com preço de 30 dólares. Deixa eu até pegar minha colinha aqui para ver quanto que vocês ganhariam. Só para eu não esquecer, eu fiz a conta. Litecoin, vocês estariam ganhando ali um pouco mais de 100% de rentabilidade. Pô, cara, legal, bacana, pô, Litecoin ganhando um pouco mais de 100% de rentabilidade. Mas vamos voltar aqui no nosso exemplo e vamos supor que você investiu na segunda maior criptomoeda da época, XRP.
O que aconteceria com o XRP após 4 anos? Nesse cenário aqui, você teria ganhado 4%. Então, basicamente, você ganhou 1% ao ano ali, ao longo de 4 anos. Pô, não foi uma coisa muito, muito interessante. E aí, seguindo aqui, vamos pegar outros ativos e ver o cenário para vocês. Se a gente olhasse para Bitcoin Cash, como que a gente estaria? A gente estaria no prejuízo. A gente estaria amargando um prejuízo de menos 40%. E se a gente tivesse pegado EOS, a gente estaria falando de um prejuízo de menos 73%. O que eu quero mostrar aqui com vocês? Que a pessoa que, por exemplo, comprou EOS, que comprou Bitcoin Cash, que comprou XRP, falou, cara, eu não vendo enquanto esse negócio não voltar, a pessoa estaria amargando um prejuízo nos últimos 4 anos. Exatamente. O ativo nunca mais vai voltar para aquele patamar, muito provavelmente. Me mesmo que ali já estivesse claro, por exemplo, que um ativo como Bitcoin Cash não teria fundamento, porque já estava ali no risco de sofrer ataque 51%, entre outras coisas, ou EOS ali não conseguiria se desenvolver. Então percebam uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês, que é, você se prender a um ativo, você vai ter 2 problemas. Primeiro, não necessariamente ele vai te dar lucro, você pode ter o risco de estar investido numa EOS, que vai te dar menos 73% do prejuízo comparado ao fundo anterior do mercado, então ela vai continuar caindo. E segundo, você abre mão de rentabilidade. Se você tivesse investido em ativos sólidos em 2018, trocado essa carteira e colocado, por exemplo, alocado mais em Bitcoin ou mais em Ethereum, você teria tido valorizações muito maiores. Ou seja, sua carteira se recuperaria mais rápido investindo em ativos bons. Esse é o ponto que eu quero tirar de vocês. E esse é um viés muito clássico, é um dos vieses mais comuns que existem entre os investidores, que é o viés da perda. O que é o viés da perda? É o viés que você abre mão de ganhar resultado no seu portfólio por medo de aceitar uma perda. Então você não topa aceitar uma perda e por isso você continua tomando prejuízo. Então, esse é o maior erro que eu vejo, realmente, tipo, em todas as mentorias que eu fui, eu vejo as pessoas cometendo esse erro, e para mim é um erro muito ruim. Por quê? Porque as pessoas acabam não entendendo isso, que todo dia, quando você acorda, você está comprando novamente aquele ativo da sua carteira. Isso é um fato. Então, pessoal, tenham isso em mente, não trabalhem aquela, preço médio, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Todo dia que você acordar, olhar para sua carteira, olhar para aqueles ativos, para aquelas alocações, pense, você compraria aquelas alocações, aqueles ativos agora? Se a resposta for não, tem algum problema ali. Então, isso é muito importante. E aí, eu queria fazer uma pergunta natural em cima disso, que é, vocês estão confortáveis com os ativos que vocês estão expostos hoje? Se você falar um sim ou não, como vocês responderiam a isso? Tem uma dúvida interessante, né? Uma crítica que o Krev faz aqui, que é, essa analogia não faz muito sentido. Se o investidor pensa a longo prazo, não deve realizar. Essa estratégia seria se tivesse uma bola de cristal. Então, aqui eu não quero falar sobre você realizar na alta, no sentido de, cara, no topo do ciclo anterior. Não. Eu quero falar de você estar investindo em ativos ruins. Então, aqui o que eu quero explicar não é, quando está na alta, então a gente realiza, a gente vende ativos? Não. Como a gente sempre, por exemplo, no nosso caso, a gente sempre está long only no mercado de cripto. O que isso significa? A gente sempre está exposto ao mercado de cripto, apostando na alta dele. Só que o que eu quero dizer aqui é, se você tem um ativo ruim na sua carteira, vamos supor, o cara que estava investido em Terra Luna quando começou o processo de depegging do ST. Se ali naquele momento você percebeu que a Luna perdeu fundamentos, quando a Luna ainda valia $30, não faz sentido você ficar segurando porque você tomou um prejuízo de 70%. Porque às vezes seu prejuízo pode ser de 100%. E você está abrindo mão, que aí é o custo de oportunidade de estar alocado em um ativo bom. Meu ponto é esse. Meu ponto é, se você está investindo em ativos que hoje você não vê fundamento, você não vê sentido quando você analisa, quando você reflete sobre o portfólio, não faz sentido você ter posições neles. Boa, cara. Legal. Acho que a gente pode continuar para os próximos erros daqui, daí eu seleciono algumas dúvidas para a gente puxar depois. Beleza. Então, vamos evoluindo aqui. Que aí, o segundo erro, ter receio de voltar ao mercado. E esse cara, para mim, é uma coisa muito comum. E vai até nessa brincadeira que o pessoal falou de ter bola de cristal. As pessoas, elas normalmente não aceitam eventualmente poder perder 20%, 30% a mais de uma queda no mercado. E aí nisso tem uma história bem bacana, que é a história que até é interessante, que foi basicamente de um cliente nosso que durante o Covid, o mercado tinha caído ali,
chegado na faixa dos $4.000, e aí ele analisando, ele tinha um valor para investir, ele analisando, ele falou, cara, eu acredito que o mercado vai chegar ali até $3.500. E aí ele só falou, vou comprar só quando o mercado chegar a $3.500. Qual foi o resultado? O mercado voltou em 2 semanas, em 2, 3 semanas, voltou ali próximo aos $10.000, e o cara não entrou, não se posicionou. E ele perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele só topava entrar com 100% do capital dele quando o mercado estivesse abaixo de $3.500. Qual que é o ponto aqui que é importante da gente deixar claro nesse exemplo? Que, primeiro, ninguém sabe onde é o fundo do mercado, isso é um fato. E você abrir mão de estar posicionado no mercado pode ser um dos custos mais caros que podem existir. Se a gente tivesse naquele cenário ali, por exemplo, desse cliente, se ele tivesse investido só metade do capital, ele não teria perdido a oportunidade de ganhar dinheiro, e se o mercado tivesse caído 20%, seria um prejuízo só de 10% do portfólio dele. Então, aqui, novamente, vem um outro viés que é muito forte dos investidores, que é essa dificuldade de mensurar potencial de retorno versus potencial de risco. Por quê? Porque você fica tão imerso em notícias negativas, em fatores negativos, que você não topa assumir o risco do mercado. E esse pode ser um erro muito grave. E aqui, para mostrar isso para vocês, eu peguei justamente esse gráfico, né, dos obituários do Bitcoin. Esse é um gráfico muito interessante, desenvolvido pela 99 Bitcoins, que ele pega todas as manchetes que já falaram que o Bitcoin morreu. E aí, percebam, né? Então, naturalmente, são todas as manchetes afirmando, né, quando seria teoricamente o pior momento para se investir em criptomoedas, quando você deveria vender todas as suas criptomoedas, quando você não deveria estar exposto a todas as criptomoedas. E aqui eu quis pegar justamente o período do fundo do nosso último ciclo. E olha que interessante, é esse daqui, ó, o período do fundo do nosso último ciclo. Opa, quase saí aqui. Cadê? Aí, pronto. Esse daqui é o período do fundo do nosso último ciclo. Olha que legal. Então, e que período é esse? É o período onde a gente tem mais manchetes falando que o Bitcoin morreu. Então, quando o Bitcoin chegou próximo ali na faixa dos $3.000. O que eu quero dizer aqui para vocês? Que o momento que o mercado mais estiver pessimista, que o mercado mais acreditar que aquele é o fim daqueles ativos, que realmente não tem como aqueles ativos sobreviverem, esse é o momento que talvez a gente esteja mais próximo do fundo. E você ficar enviesado, achando que, cara, a sua análise ou alguma coisa assim vai te indicar exatamente o momento do fundo, é um risco muito grande. Por quê? Porque normalmente o mercado só vai te indicar mais baixa. Se você está trabalhando com padrões, e você está vendo padrão de queda, tendência de queda, etc, 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 muito dificilmente você vai ver uma mudança desse padrão. Só quando acontecer uma coisa atípica ao mercado. E aí, na maioria das vezes, pode ser tarde demais. E aí, o seu medo de perder 20%, 30%, ele pode se tornar um custo de você abrir mão de 100%, 200%, 300% do seu portfólio. Porque é uma recuperação mais rápida do mercado, você também vai ficar inseguro de retornar ao mercado, porque você vai acreditar que você vai ter a volta do mercado, você vai ter a correção do mercado, que você vai achar um pouco mais ideal para investir. Por isso que aqui a gente sempre está exposto ao mercado e a gente naturalmente vai ali tomando menos e mais risco, fazendo um portfólio mais ofensivo e mais defensivo e fazendo seus respectivos rebalanceamentos. Porque esse é um caminho muito simples da gente lidar justamente com essa sensação de receio em relação ao mercado, que é o segundo maior erro que os investidores cometem. Cara, eu acho que a principal dúvida aqui que surge é essa do João Santos, né? Ele pergunta como a gente sabe se o prejuízo ele tem ou não fundamentos. Cara, aí é uma questão de você refletir. Se quiser, uma coisa que a gente pode fazer um exercício é o seguinte, se as pessoas quiserem mandar ali alguns ativos, que aí eu comento um pouco sobre o que eu avaliaria, a gente até pode fazer isso. Mas basicamente é o seguinte, você vai ter que pegar aquele ativo, vai ter que pensar, pô, faz sentido ou não? Vou dar um exemplo de um caso bem recente que a gente teve aqui no nosso portfólio. X-Infinity. X-Infinity foi um ativo que a gente investiu 1,5% do nosso portfólio durante ali o hype do GameFi, e a gente investiu acreditando que X-Infinity fazia muito, muito sentido. A gente desalocou em X-Infinity um pouco depois do hack da Ronin. E por que a gente assumiu aquela decisão? Basicamente porque a gente começou a investigar mais a fundo e perceber que tecnicamente o time era muito fraco. E a gente percebeu que a decisão de ter uma blockchain proprietária, uma sidechain estilo Ronin, poderia ser um risco catastrófico. Qual que foi a consequência?
Semanas depois, a Ronin foi hackeada e, felizmente, a gente já estava fora do case. Mas o que eu quero dizer com isso? Foi justamente avaliar. A gente já tinha perdido? Tinha, a gente já tinha perdido, mas a valorização, não lembro agora se de 30% ou 40% do momento que a gente comprou, mas algo nessa faixa. E aí, a gente foi rever aquilo ali e perceber que, cara, não cabe Axie Infinity no nosso portfólio. Por quê? Porque a gente percebeu que a gente não acreditava nos fundamentos. Tinha, por exemplo, uma falha, um ponto que a gente não acreditava, que era o time desenvolver a própria blockchain. A gente não acreditava nisso, a gente achava que era perda de foco e que se expõe a um risco técnico muito, muito alto. Então a gente não assumia aquele risco. Então esse é só um exemplo no caso de Axie Infinity, mas aí a gente pode citar vários que já aconteceram. Vou colocar um segundo. Hairball, quando estava tendo o ciclo de NFTs, cara. A gente acertou? A gente acertou. A gente investiu em NFTs ali em fevereiro de 21. Então, pô, cara, a gente acertou o ecossistema. Mas a gente errou o ativo. Por quê? Porque a gente comprou Hairball com uma tese que o mercado varejo ia interagir muito lá, porque era a solução mais fácil, muito mais simples, tinha token, tinha um engajamento da comunidade diferente do OpenSea. Onde que a gente errou? Que na nossa tese a gente estava assumindo que Ethereum seria uma solução barata para interação de NFTs. E a gente acabou descobrindo que não era o retail, o investidor varejo que ia utilizar ali NFTs, mas era um investidor ali mais qualificado, com mais capital. Por quê? Porque o ecossistema da Ethereum ia ser mais caro. E aí, por exemplo, foi um investimento que a gente errou. Aí depois a gente foi lá, depois de perceber esse erro, perceber como é que estava se desenvolvendo a tendência, a gente decidiu reduzir no nosso portfólio. Felizmente era uma posição de 1% também. Então eram posições pequenas que a gente naturalmente tomou menos prejuízo. Mas é muito nessa linha, você entender o porquê você está investindo naquilo e se aquilo tem potencial de voltar ou não, se faz sentido ou não dentro da sua tese. Boa, cara, legal. E a Flávia aqui, Flávia, ela pergunta se alguém pode ajudar, né? Não tá conseguindo acesso ao conteúdo do Pro. Peço desculpa por falar por aqui, mas não consegui resposta. Cara, Flávia, acho que já me deram retorno aqui que te ajudaram aí, né? Mas me fala aqui se tá tudo certo, qualquer coisa a gente ajuda. Aí, Flavinha, né, mais nova, Mercúrios Pro, eu queria saber do pessoal aí, a gente tá rodando uma enquete aqui do lado, né, bem aqui do lado no chat, né, se você vai virar Pro agora com a gente, né, se com certeza, se você já é Pro, ou se você virou Pro nesse lançamento. A gente vai ter mais essa semana aqui com a promoção da Black Friday, né, e acabando ali na sexta-feira ali, né, a gente está separando 200 vagas para essa última abertura, né, todas as outras já foram consumidas ali na abertura da lista de espera, né, e até no sábado a gente fez uma abertura relâmpago, mas agora estamos abrindo as últimas 200 vagas, né, então se você estava ali na lista e tudo mais, aí vocês estão recebendo isso por e-mail, tá, e também o link está aqui na descrição, tá, das vagas que a gente está abrindo. Então, Flávio, só me responde aqui se já deu para solucionar suas dúvidas. Tinha alguém perguntando sobre Polkadot, né? Se continua, o Felipe aqui, né? Continua a ser um bom investimento, né? Mesmo tendo em conta a inflação anual. Cara, eu tenho sido muito questionado sobre Polkadot, e muito até porque, né, eu comentei algumas das expectativas para 23, os ativos que eu acredito mais, Polkadot acabou não entrando na lista, e o que eu tenho de visão de Polkadot? Polkadot é um case legal, é um case interessante, eu acho que tem uma utilidade que faz sentido, tem um time muito, muito bom, tem um ecossistema de desenvolvedores muito bom e um ecossistema muito bem capitalizado. Então é uma estrutura que faz bastante sentido, mas, sempre tem um mas, naturalmente, a Polkadot ainda não encontrou o que a gente chama de Product Market Fit. O que significa isso? Basicamente, ela não, para quem assistiu, né, a terceira aula do desafio vai lembrar, ela não encontrou a sua grande utilidade. A gente ainda não emplacou parachains que foram muito funcionais e principalmente a conexão entre aquelas parachains agregou um valor, agregou um diferencial tão grande para algum determinado tipo de aplicação ou estrutura no mercado de cripto. O fato de a gente não ter encontrado isso antes torna Polkadot um case mais frágil. Isso significa que é um case ruim? Não. A gente continua, por exemplo, investido, mas a gente investe uma quantidade de capital menor. E o fato dela ter uma política inflacionária, que se você não fizer staking, você vai acabar tomando uma pressão de venda ainda maior dos ativos, ainda depõe um pouco mais negativamente contra ela. Boa, excelente, cara. Inclusive tá rolando um evento, né, da Polkadot, né? A gente podia até chamar o Lauro depois para fazer uma live, né? Mais uma aí. Com certeza. Já tá rolando, né? Se eu não me engano, ontem ou hoje começou a maior conferência de desenvolvedores de Polkadot do mundo. Pô, foi bem legal, vi lá até que o Lauro tá trocando ideia com o Gavin Wood, então com certeza vai ter bastante novidade, bastante coisa interessante. Boa, vamos seguir aqui? Bora seguir. Beleza.
Show. Não, eu ia falar pra gente seguir com o conteúdo, né? Ou você quer que eu puxe mais algumas dúvidas? Puxa aí mais algumas dúvidas. Vamos responder um pouco, tá. galera. Tem um pessoal perguntando sobre, né, como sempre aqui. Ai, caramba, perdi, subiu aqui. Mas o Ryan tá perguntando sobre a Link. Cara, a Link já é um ativo que, a gente já vê mais fundamento. Por quê? E aí eu acho que é um pouco da questão, né? Cara, como eu sei que um ativo ainda faz sentido ou não? Vamos olhar para o time de desenvolvedores, vamos olhar para o que aquele ativo está pensando para o futuro, como aquele ativo está lidando para, por exemplo, resolver problemas fundamentais. Vou dar um exemplo da Link. A Link é um ativo que ela está lançando 2 produtos muito importantes para o mercado nos próximos meses, que vai ser o CCIP, que é o Cross-Chain Interprotocol, que basicamente é um protocolo de comunicação entre aplicativos descentralizados em várias blockchains. A gente já tem comentado muito sobre esse problema, sobre a dificuldade de liquidez, sobre o risco, por exemplo, de pontes, que foi o fator que mais causou prejuízo recentemente no mercado de criptomoedas, né? Foi responsável por 48% dos hacks que aconteceram ali no mercado de criptomoedas em valores financeiros. Os 10 maiores hacks foram hacks de pontes. Então perceba ali que esse produto vai ser muito útil. E o segundo produto vai ser o Fire Sequence Service, que basicamente é um produto voltado a criptografar transações para evitar o MEV maligno. Então, olha que legal. MEV aí talvez seja uma das temáticas mais fortes dentro da rede do Ethereum, né? Das pessoas ali com receio de ter ali um player, né, fazendo front running, ou seja, aproveitando ali das ordens e dando algum prejuízo, ou fazendo sandwich attack, fazendo alguma coisa ali mais negativa. Então percebam ali, cara, que são 2 produtos super em pautas em momentos que são muito fundamentais. Além disso, ela está lançando e ela vai iniciar agora em dezembro o programa de staking dela. E ela está ali fazendo todo um cálculo voltado a entender o quanto que vai ser o resultado de infraestrutura, como isso vai impactar. Então percebam que é um ativo que ele está vivo, que ele está fazendo coisas importantes, que ele está se mantendo desenvolvido, é um ativo que ainda tem capital ali dentro do time para manter a instituição, a Chainlink Labs. Então, ele tem toda uma estrutura que faz sentido e se justifica. E aí eu acho que essa é a grande sacada. Como você sabe se um ativo vale ou não vale a pena o seu investimento? Estuda um pouco ele, vai lá na comunidade dele, vai lá ver o roadmap dele, vai ver o que ele está entregando de fato. Porque se ele não tiver ativo, se ele não estiver funcionando, e se de fato ele poder eventualmente ter perdido até fundamentos com coisas que você acreditava antes que fazia sentido e agora não faz mais, não faz sentido você gastar tempo naquele ativo. Por quê? Porque você está fazendo 2 coisas erradas. Você está se expondo a um risco financeiro, porque você provavelmente não acredita que aquele ativo vale o que ele vale. E segundo, você está abrindo mão de um outro ativo que pode ter um potencial de retorno maior e mais interessante. Boa, a Jaqueline aqui está falando, então, pelo que eu entendi, se você está amargando uma perda de até 40%, melhor se livrar do ativo. Depois disso, melhor segurar, rodar, sempre esperar o ativo se recuperar? Não. Independente da perda, tipo, se você tiver uma perda de menos 1% ou menos 90%, se o ativo não faz sentido, se o ativo não tem fundamentos, não faz sentido você ter ele no portfólio. Esse é o ponto que a gente está querendo trazer aqui. Jaqueline, toda vez que você acordar, faz o seguinte, pega a sua carteira, olha para ela e pergunta, se você pudesse escolher agora, você teria esses ativos na sua carteira? Daquela alocação, daquela forma? Aí você faz uma reflexão, teria? Não teria ativo X, não teria ativo Y. Então não faz sentido. Por quê? Porque vamos supor que você investiu em yields há 4 anos atrás. Se você tivesse segurado yields há 4 anos atrás, você estaria comendo 73% de prejuízo. Por quê? Porque você não está disposto a vender na baixa. Então, o meu grande ponto aqui não é nem sobre vender na baixa e sair do mercado. É sobre você alocar em ativos bons. Você só ter no portfólio o que realmente é bom. E evitar ali especulações ou ativos que você comprou no calor da emoção. Qual que é o ponto mais importante que eu quero dizer aqui com essa primeiro ponto do mercado? R rápido e resolva rápido. Quanto mais rápido você resolver, mais você vai ter espaço no seu portfólio para alocar para bons ativos, e esses bons ativos tendem a se recuperar mais rápido do que ativos ruins no longo prazo. Boa, show. O pessoal está perguntando aqui sobre o projeto da SDAO. Cara, esse daqui, por exemplo, é um projeto que eu já não investiria. Mas ali é porque ele não passaria nem no nosso crivo inicial, tipo, em termos de governança, em termos de fato de track record, ele não passou ali por nenhum momento relevante de estresse, particularmente acho difícil, né, a estrutura de inteligência artificial funcionar em cripto, então são alguns outros fatores, mas ele acaba não passando nem nos crivos iniciais do que a gente está pensando. Boa, o RP Net Trade, ele está falando que seria interessante a gente referir alguns ativos que são bons
para investir, né? A gente já comentou algumas coisas que a gente vê muito potencial para o próximo ciclo, né? A gente já comentou de Bitcoin, já comentou de Ethereum, Chainlink, Polygon, que são alguns cases ali que a gente vê muito potencial, que a gente vê muito sentido, a gente vê o time se desenvolvendo, a gente vê eles desenvolvendo produto, a gente vê eles muito bem capitalizados, muito bem estruturados, então as coisas estão funcionando bem ali. Legal. Deixa eu ver se eu puxo mais algumas aqui. Como sempre, tem o pessoal perguntando sobre a Cardano, né? O Márcio Camara tá perguntando aqui sobre a Cardano. Cara, sobre a Cardano, acho que no nosso caso, e aí eu acho que a Cardano, por exemplo, seria um bom ativo até para fazer essa reflexão. Cara, se você olha para a Cardano, como ela está hoje, qual seria a sua tese? Sua tese seria, invista em Cardano porque vai ter um ecossistema muito diferente, existe muito desenvolvedor, existe muita demanda para fazer isso. Beleza, então a gente deveria ter observado esse crescimento quando eles lançaram o Smart Contract no Alonso Fork, há cerca de um ano atrás. A gente não observou isso. Aí você vai parar e falar, não, Orlando, cara, naquela época não estava tão bem adequado, não estava bem estruturado, tudo mais, e eles vão lançar uma solução. Eles lançaram recentemente, há 1 mês, 2 meses atrás, uma solução nessa questão. Também não ocorreu um processo de adoção. E aí seria o momento que eu ia refletir. Cara, ainda faz sentido? Ainda tem fundamento? Ainda tem estrutura? Ainda aquela tese, cara, de eu ter várias pessoas com PhD, sei lá o quê, trabalhando naquele ativo. É algo, de fato, que sustenta toda essa estrutura? Às vezes a resposta vai ser não. Então, esse daqui é um exemplo bem claro. Se você pegou, investiu em Cardano, e você percebe que não está fazendo tanto sentido, talvez ali seja um ponto de reflexão para você. Boa. Vamos seguir aqui então com o conteúdo. Ó, pessoal, enquanto isso, vamos deixando o like aí. Estão com 700 pessoas e menos de 400 likes aí. Se vocês estão curtindo e a gente ensinou alguma coisa para vocês, cara, deixem o like, ajuda muito a gente na divulgação aí do conteúdo e é de graça para vocês. Pô, legal, vamos lá, vamos seguindo. Cara, e aí o terceiro erro que eu quis reservar aqui para o pessoal é justamente, né, não aprender com os erros. Pode ser ali meio contraditório, mas por que eu quero trazer esse erro? Porque uma coisa que as pessoas estão muito, muito acostumadas é de não refletir sobre as tomadas de decisões que elas tiveram. Para mim, cada grande queda do mercado foi um ponto de mudança fundamental na forma que a gente pensa e a gente toma decisões no mercado de cripto. Vou dar um exemplo. Em 2020, o mercado de cripto caiu bastante durante o Covid. E aqui na Mercúrios, a gente não tomou o risco que a gente deveria. A gente ficou muito mais exposto a dólar do que em cripto. Por quê? Porque a gente esperava que o mercado ia se valorizar ainda mais. Qual foi o grande aprendizado que a gente teve ali naquele momento? Que, cara, não adianta nada você estar dolarizado, você ter caixa, você sobreviver ao momento de baixa se você não está disposto a assumir risco. Por quê? Porque aí você vai perder o retorno do mercado. Então, basicamente, você só ficou neutro ao mercado e você não aproveitou a oportunidade que foi criada pelo fato de você ter caixa. Então, esse foi o grande erro que a gente cometeu ali em março de 20. Vou dar um outro erro. Junho de 2021, quando rolou o Elon Musk Day, e a proibição de mineração na China. Quando aquele período rolou, a gente sabia que a hash rate do Bitcoin poderia cair por 50%, mas que ela iria se recuperar. Já existia a tendência de migração para os Estados Unidos, entre outras coisas. E mais do que isso, naquela época a gente tinha uma estratégia de proteção, que eram as puts. Só que o que aconteceu aqui, né, no nosso caso? A gente acabou não se posicionando e não calculando o ponto ótimo das puts e não executando as puts no momento correto. Resultado, também em prejuízo. Por quê? Porque apesar da gente estar pronto, a nossa estratégia ter funcionado, a gente não executou ela com toda a qualificação. Só que o que fez a gente cometer o erro de 2021? Foi o aprendizado que a gente teve no erro de 2020, de entender que a gente tinha que estar exposto no mercado a todo momento, e a gente precisava de uma outra forma de proteção. Aí no erro de 2021, a gente percebeu que, cara, a gente não estava preparado para aquilo. E aí, 2022 chegou e foi um ano incrível, porque nossas estratégias de opções foram acionadas 2 vezes, e 2 vezes elas funcionaram muito bem, foram muito efetivas. E aí percebam que isso daqui é o quê? É o sinal que a gente está aprendendo com os erros. Então, esse talvez seja o terceiro ponto mais importante de vocês entenderem. Se você não parar e não refletir sobre os erros do que você está cometendo, você vai perder dinheiro. E aí aqui eu vou sair até um pouco de cripto e eu vou pegar uma palestra que eu achei muito legal do TED Talks, que me motivou a colocar esse tópico como o terceiro grande erro que os investidores cometem. Se vocês já viram essa imagem e não sabem o que ela
Esse daqui é um avião, é um dos aviões mais tecnológicos do mundo, que custam alguns bilhões de dólares para os Estados Unidos, que ele não é detectável por radar, é um dos aviões mais rápidos do mundo. Basicamente, cara, ele é praticamente perfeito, só que tem um grande problema. Esse avião é extremamente caro para você colocar ele no ar em qualquer momento que seja, então você tem que ser muito, muito preciso e muito assertivo ali com as suas decisões. E, cara, essa daqui é uma das palestras mais assistidas do TED Talks, que pegou justamente um piloto desse tipo de avião e foi perguntar para ele como eles têm sucesso, como é o processo para ele ter sucesso pilotando uma das aeronaves mais caras da humanidade. E aí ele falou que toda a rotina dele é dividida em 3 fases essenciais. A primeira fase é o planejamento, que toma normalmente ali cerca de 30 a 40% do tempo de uma missão. A segunda fase que ele colocou foi a execução em si da missão, que ele falou que toma ali cerca de 60% do tempo da missão. Mas ele falou que existem as 2 horas que são as horas mais preciosas de qualquer missão que ele realiza e que são as horas mais fundamentais para qualquer planejamento, para qualquer estrutura. Essas 2 horas são o debrief. E, cara, para mim, eu acho que esse é um dos conceitos mais legais que existe. O que é debrief? Debrief, basicamente, é você pegar, olhar o planejamento que você fez versus o resultado que você obteve e compreender aonde estão os problemas. Olha que interessante. E aí a gente percebe, talvez, coisas que praticamente ninguém faz na sua carteira, que é, primeiro, você ter um plano. A maioria das pessoas não tem nenhuma tese de investimento, nenhum benchmark, nem sabem por que elas estão investindo. Então você já parte ali percebendo um erro crucial nesse ponto, que é, cara, as pessoas não fazem ideia por que elas estão investindo. Então já fica difícil elas avaliarem se o que aconteceu no mercado foi positivo ou negativo para ela, comparado ao objetivo que ela está almejando. Mas dado que você já tenha isso definido e você já consiga metrificar e observar a sua execução, qual que é o próximo passo? É você refletir sobre aquilo. Que é, por exemplo, o processo que a gente sempre faz aqui internamente. A gente sempre senta e toda vez que a gente erra, por exemplo, a alocação em um ativo, a gente faz o que a gente chama de uma análise post-mortem, que é justamente pegar, observar e perceber, cara, onde que eu errei nessa análise? Vou dar um exemplo. Solana. Solana foi um caso recentemente que a gente tomou um prejuízo. E a gente decidiu retirar da nossa carteira e a gente não investe em Solana. Beleza. Foi um erro? Foi um erro. Foi um erro que custou? Custou. Custou 2,5% do nosso portfólio. Qual que foi a reflexão que a gente tirou da questão de Solana? Foi que, cara, a gente não avaliou direito o total value locked, ou seja, quantidade de capital travado no momento que a gente tomou a decisão de investir em Solana, e não avaliou direito que existiam ali 2 players que concentravam muito poder dentro da Solana. E para a gente aquilo era um risco moderado e não um risco grave a ponto da gente não investir no ativo. E vejam só, consequência, a gente tomou prejuízo. Qual que é o grande aprendizado que a gente vai sair daqui agora? É que a gente entendeu que isso de fato acontece, que isso de fato é efetivo. E em cima disso, a gente naturalmente vai tomar decisões e vai analisar esse ponto com mais clareza. Então, esse é justamente o debriefing. E essa é uma sacada que eu acho legal, por quê? Porque existem 2 formas que você aprende no mercado de cripto. Ou você vai aprender por conta própria, e aí o dinheiro que você vai gastar e o tempo que você vai gastar vai ser o custo de aprendizado disso, o custo dos cursos que você está pagando. Sempre brinco, né? Quando eu perco dinheiro no mercado de cripto, eu estou pagando um curso para aprender sobre aquilo. Ou, segunda opção, aí você paga para alguém que já viveu aquelas experiências, analisou aquelas experiências, tem toda a noção daquela experiência e conseguiu lidar muito bem com ela. Então, só existem essas 2 opções. Naturalmente, aí vai um pouco de vocês para escolherem. Mas esse, para mim, é o terceiro erro que eu vejo e que, para mim, é o erro mais forte que existe. Cara, as pessoas, elas normalmente não param para refletir sobre o resultado que elas tomaram ali. Boa. Que o Antônio Marcos está falando que a Solana era a queridinha da Mercúrios, né? Esse eu acho que a gente pode até colocar como um dos 3 maiores erros que as pessoas cometem, né, no portfólio delas, principalmente em cripto, achar que você é torcedor de uma moeda, né? Cara, nenhuma moeda vai ser, nenhum token, nenhum projeto vai ser queridinha da Mercúrios. Pode ser a maior posição do portfólio, pode ser uma menor posição do portfólio, mas cara, queridinha não vai ter, não. Assim como falam que a gente odeia Cardano e tudo mais, cara, a gente não odeia, a gente não tá aqui para torcer, não é um site de aposta, não é nada disso, a gente tá investindo, cara. Solana era uma posição na carteira da Mercúrios, era uma posição pequena, né? O Orlando pode falar até um pouco mais disso, e que a gente tirou da carteira agora porque os fundamentos mudaram.
entendeu? E não tem nada de errado nisso, né? Mas a gente jamais tem ela como, pô, somos fãs, então vamos adicionar aqui, né? Tem uma frase que até o Gabriel Bruce gosta de falar: eu não sou pago para manter minha opinião, eu sou pago para mudar de opinião. Eu acho que muito do Solana vem disso, cara. Erramos, perdemos 2,5% do portfólio. Legal, paciência. A gente vai acertar? Hoje a gente tem 9 ativos no portfólio. Todos aqueles ativos vão dar certo? Talvez. Mas eu tenho tranquilidade em falar, cara, talvez um não vai dar certo, 2, 3. Por quê? Porque, cara, faz parte do jogo, faz parte do processo de análise e mais ainda, do processo de aprendizado em um mercado que tem 14 anos. E aí, talvez, aí é onde eu reforço ainda mais sobre debrief, sobre você voltar, revisar e entender por que você acertou, por que você errou. Eu acho que mais importante do que você ter a capacidade de ganhar dinheiro é você saber por que você ganhou dinheiro ou por que você perdeu o dinheiro. Esse talvez vai ser um dos pontos mais fundamentais. E por isso que a gente tem um desapego muito grande com as nossas posições. Cara, pô, a gente vai estar errado em Solana. Legal, estamos errados. Estamos aqui com a cara explícita falando, erramos em Solana. Se um dia, por exemplo, Ethereum der errado, a gente vai estar errado em Ethereum. E paciência. Fazer parte do jogo. A gente fez uma análise ruim e a gente vai ter que aprender com aquilo. Até porque se a gente tivesse certeza que Solana ia ser a melhor coisa do mundo, eu tinha investido 100% em Solana, né? Mas, cara, você não tem certeza de nada, né? É um investimento de risco, então, cara, não faz sentido nenhum ter queridinhas nem nada assim, né? E assim como Solana pode resolver os problemas que ela tem agora e ela voltar a ser uma posição no portfólio, certo? Exato. Nada impede, a gente está acompanhando o case, hoje a gente não topa aquele risco, não topa assumir aquele risco. Talvez no futuro a gente possa topar. Boa. Cara, vamos puxar então aqui o título da live, né? Principalmente, né? A gente está reconstruindo a sua carteira cripto para o pós-FTX, né? Vamos tentar trazer esse tema agora, depois que a gente passou pelos 3 maiores erros? Beleza, eu acho que aí a gente pode fechar a live com um checklist de compreender se a gente está tomando esses erros ou não. Primeiro checklist, qual que é a primeira coisa que eu faria, eu, Orlando, se eu estivesse agora olhando e pensando, cara, vou reconstruir minha carteira pós-FTX, beleza? Beleza. Primeira coisa, olhe os ativos que você tem na sua carteira e reflita se você realmente teria esses ativos. Vamos supor, cara, que você tem FTT, ou sei lá, você tem Luna Classic. Por quê? Porque você investiu em Luna e aí você ganhou o airdrop ali do Luna Classic e deixou o Luna Classic ali na sua carteira. Eu tenho certeza que deve ter algumas pessoas que devem estar assim. Pô, e aí um monte de gente fica tipo, cara, beleza, deixa aí, cara, vai que um dia valoriza, alguma coisa assim. Mas você está abrindo mão de capital que você poderia estar alocado em bons ativos. Então, primeira coisa, primeiro checklist para reconstruir sua carteira pós-FTX. Olhe os ativos que você tem e veja se todos fazem sentido, de acordo com a sua tese de investimento. Se todos você toparia em investir. Se você não tem algum ativo que você não topa investir, não vale a pena você ter isso no seu portfólio. Abra mão disso, limpe isso do seu portfólio. Acho que quando eu puxei a live, metade das pessoas disseram que sim, tinha algum ativo que eles não topariam investir. Então, eu acho que esse é um sinal. Segundo, sobre ter receio do mercado. Se você está traumatizado com a questão da FTX, com a questão de Luna, com a questão da BlockFi, você falou, cara, eu não tô afim de me expor ao mercado, sei lá, o Fed ainda vai fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa negativa. O que eu acho que é legal você pegar e fazer? Estude outras crises do mercado. Assista, por exemplo, a primeira aula do desafio que a gente explica sobre crises e entenda que, cara, a gente está falando de um mercado que desvalorizou 75% os principais e mais consolidados ativos. Desde o topo histórico, o Bitcoin desvalorizou 75%, o Ethereum desvalorizou 74%. Percebam que isso pode naturalmente ser uma oportunidade. Então, aí vale uma reflexão muito sobre outras crises. Qual que é um dos momentos que a gente sabe que a recessão dos Estados Unidos acabou? Quando a recessão é declarada oficialmente. Então, naturalmente, o mercado já antecipa as coisas. Então, se está todo mundo querendo desistir do mercado, talvez é a hora de você refletir sobre o seu portfólio. Então, se você está ali zerado, sem exposição nenhuma a cripto, eu acho que vale a pena minimamente você refletir. Primeiro, se você tem estômago e está disposto a investir em cripto. Segundo, se você vai esperar realmente o sinal mais claro do mundo para você se posicionar. Porque às vezes você vai perder timing, às vezes você ter pelo menos uma pequena exposição vai fazer sentido, vai resolver sua vida. Então, esse seria ali o segundo checklist que eu colocaria. Terceiro checklist, aprender com os erros. Se sua carteira está uma zona pós do que aconteceu com o FTX, agora é o momento de montar uma carteira nova da forma correta.
como eu montaria uma carteira do zero. Se eu tivesse agora tendo que montar uma carteira do zero, como eu faria? Primeira coisa, crie uma tese de investimento. Responda uma pergunta muito simples. Por que você está investindo em cripto? E aí, em cima dessa pergunta, responda qual que é o prazo que você está investindo em cripto, qual é o objetivo que você está investindo em cripto e qual que é o potencial de retorno que você está esperando de cripto. Depois entenda o que é risco para você. Beleza, com isso você tem uma tese de investimento. Você tem critérios e bases básicas para definir alocação, para definir estrutura, para entender o que você vai fazer com o seu investimento. Depois desse passo, você vai ter que revisitar a sua carteira e olhar ali dos ativos que você fez, que é um pouco do checklist que a gente brincou ali, o do passo 1 e do passo 2. Depois disso, outra reflexão, estratégia de proteção. Você tem alguma estratégia de proteção? Porque você não quer ficar na situação desconfortável de ficar sem caixa em meio a uma grande crise do mercado. Eu acho que esse é um ponto essencial. Depois de setar a estratégia de proteção, aí você vai fazer a parte do debrief. E o que eu recomendo? Pega uma tabela de Excel, anota tudo que você fez, ou uma tabela de Word, anota tudo que você fez, desde a sua tese de investimento, sua estratégia de proteção, tudo como deveria ser. E agora, quando rolar toda a crise, coloque a data da crise, o motivo da crise e faça uma reflexão do que deu certo, do que deu errado e como você pode melhorar. Sempre assim. O que deu certo, o que deu errado e o que você pode melhorar. E vai repetindo isso toda queda, toda crise do mercado. Porque aí você sempre vai estar atento, olhando o seu portfólio. Ficou claro para o pessoal? Ficou alguma dúvida, algum ponto aí? Cara, eu acho que ficou muito interessante isso, mas uma dúvida muito boa do Rodrigo é qual que é o critério que vocês adotam para determinar o percentual que investe em cada ativo? Cara, legal, pergunta boa. Então, basicamente, a gente tem 4 pilares que são fundamentais na nossa análise. Quais são esses pilares? Esses pilares são governança. Então, a gente sempre analisa muito o time, como funciona a gestão do portfólio, do protocolo, como é a estrutura, como eles lidam em momentos de crise. Segundo, modelo de negócios, a gente tem de tamanho de mercado, como eles resolvem aquelas dores, como eles fazem todo aquele processo. Terceiro, tokenomics. Então, a gente entende qual é a utilidade do token, qual é a finalidade do token, como de fato ele captura valor, qual é a política monetária dele, qual é a estrutura dele. E por fim, risco. A gente compreende quais são os riscos associados àquele projeto, se tem algum risco de ruína, quais são os riscos mais graves, e a gente lida com tudo isso. Boa, cara, perfeito. Vamos ver se eu puxo aqui mais alguma coisa. Você já finalizou, né, a parte do conteúdo, né? Legal. Vamos lá. Putz, subiu aqui o chat aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma interessante. Estão perguntando aqui se a Arbitrum lança token esse ano. Provavelmente 23. 22 não, provavelmente 23. O time é muito esperto, ele vai acionar um timing que vai fazer sentido com ele. Eles já seguraram bem, já conseguiram lidar tudo de uma forma muito boa. Eu acho que ele tem muito caminho para fazer ainda. Boa. O André Medina está perguntando se pela maior disponibilidade de volatilidade de Matic, né, imagino, e Link a médio prazo, tem possibilidade de algum momento a carteira ter mais esse ativo do que Ethereum e Bitcoin, que são consolidados? Cara, se a gente vê um potencial de risco-retorno melhor, acho que essa é o ponto, é que hoje a gente não vê. É importante entender, cara, que muito da nossa alocação ela não está levando só em consideração o retorno, mas o retorno sob o risco. E hoje, assim, é inegável isso, acho que o mercado todo olha. Cara, Ethereum e Bitcoin são cases consolidados, são cases que as pessoas entendem. Chega a ser tão consolidado que grande parte das pessoas pensam que Ethereum, algumas pessoas nem consideram mais Ethereum como altcoin. Agora, Polygon, Chainlink, eu acho que eles ainda têm um caminho, assim, de validar tokenomics, validar modelo de negócios, realmente limpar alguns riscos e ter uma estrutura melhor institucional para a gente poder considerar isso. Boa. O Antônio Louro tá falando boa noite, Orlando e Danilo, liguei para o Danilo por WhatsApp, não atendeu, quero ser pro, mas com pagamento de Portugal em prestações. Vamos dar um recado aí pro pessoal que tá querendo se tornar Mercúrios Pro aí, eu sei que você tem uma coisa separada, e Antônio, a gente já vai te chamar aí para resolver tudo isso. Não, bora, com certeza, cara. Então, acho que falta aí 8 minutos, né, pra galera poder ter a abertura da Pro. Eu acho que o recado que eu quero dar nessa live é um recado relativamente simples, mas que pode ter muito impacto, assim, em tudo que as pessoas estão investindo.
que é o fato de que a maior parte das pessoas não vai aproveitar o próximo ciclo de alta do mercado. Por que eu falo isso e afirmo isso com uma certa tranquilidade, apesar da gente estar nos patamares mais baixos do mercado dos últimos 4 anos? Porque a maioria das pessoas vai cometer alguns desses erros que eu mostrei aqui. A maioria das pessoas, elas não tem um processo para investir no mercado de cripto. Elas nem sabem analisar o mercado de cripto. Elas não têm um processo para refletir sobre os erros que elas cometem. Tampouco para entender ali se aqueles ativos têm fundamento ou não. E a grande maioria das pessoas tem um outro problema muito grave. Elas ou não têm tempo para fazer tudo isso, ou elas não têm nenhum fator que compromisse e que mantenha elas sempre atentas ao mercado. Eu acho que um aprendizado que a gente teve nos últimos 4 anos, desde que a gente criou a Mercúrios, foi sobre como isso é fundamental e importante, sobre como você ter um time que te auxilia, que te faz compreender o mercado é essencial. Antes, né, da gente começar essa ideia, para todo mundo era praticamente impossível pensar numa ideia de análise fundamentalista em cripto. Eu acho que se você voltasse 4 anos atrás, para o mercado seria uma loucura abrir uma live e mostrar tudo isso sem abrir um único gráfico de candles. E a gente provou que isso era possível. E talvez hoje, pegando, por exemplo, a nossa carteira nos últimos 6 meses, a gente mostre um pouco das efetividades das nossas estratégias. A gente caiu apenas 22%, enquanto o mercado caiu 47%. Por quê? Porque a gente tinha estratégias boas de proteção, porque a gente estava investido em bons ativos e a gente conseguiu sobreviver a talvez a maior crise que a gente teve na história do mercado de criptomoedas. Tudo isso para entender bem esse mercado. E eu acho que a gente mostra, né, o quão tudo isso é único, olhando justamente para o nosso time, para as pessoas que hoje compõem o nosso time, por exemplo, na Mercúrios Pro. Hoje, todas as pessoas que compõem o time da Mercúrios Pro de atendimento são todos ex-alunos nossos. O Paulo Alexandre, que faz o atendimento, o Guilherme, que faz o atendimento, o Caio Ortega, que toca ali todos os tutoriais, o Rafael Castaneda, todos eles são ex-alunos da Mercúrios e há 1 ano atrás, ou menos que isso, estavam ali na mesma posição que vocês estão aqui agora. E ali, talvez, foi um dos nossos grandes aprendizados de como a gente mantém as pessoas ali dispostas a estudar no mercado de cripto. Porque, normalmente, quando elas pagam alguma coisa, elas levam aquilo a sério. E, mais do que isso, elas têm todo o direito do mundo de cobrar a gente também, de entregar o melhor, de fazer o melhor resultado. E esse, talvez, seja um dos grandes motivos que a gente se esforça tanto para ter a Mercúrios Pro. Por quê? Porque a gente quer ter a certeza que as pessoas vão aproveitar o próximo grande ciclo do mercado. A gente quer trabalhar essa possibilidade, quer trabalhar essa comunidade, quer viabilizar tudo isso. E aí eu acho legal compartilhar um pouco para as pessoas do quanto custa para a gente conseguir viabilizar e ter tudo isso que a gente está falando aqui. Apenas em conteúdos que a gente gasta para Mercúrios Pro, a gente está falando de quase R$200 mil anuais. A gente realmente gasta e gasta muito com as melhores casas de análise do mundo para a gente ter acesso a esse conteúdo. Eu acho que as pessoas têm essa ideia, né? Que eu não vou pagar para alguém analisar e estudar o mercado, mas a grande questão é que a gente conhece, a gente sabe, que apesar de ter um grande time, conteúdo de qualidade, acesso à informação de qualidade é fundamental, é vital para tomar boas decisões, estar mais rápido e mais evoluído em relação ao mercado. Aqui só para vocês terem uma ideia, né? Do quanto que a gente gasta, do quanto a gente preza com isso. E esse ano ainda foi um ano mais especial, porque a gente conseguiu ter uma coisa que praticamente ninguém no mundo tem, que é acesso ao mercado de cripto. A gente esteve em alguns dos maiores eventos de cripto do mundo, como a Consensus, que é a maior conferência de cripto do mundo, a Permissionless, a maior conferência de DeFi e NFTs do mundo, a SmartCon, que é a maior conferência de oráculos do mercado de cripto, a DevCon, que é a maior conferência de desenvolvedores e aplicações dentro da rede da Ethereum, e tudo isso nos trouxe algo único, que foi o contato com os principais especialistas do mercado de criptomoedas no mundo. A gente realmente viu ao vivo, por exemplo, a Chainlink anunciando alguns dos seus principais produtos e anunciando o Economics 2.0, vendo ali as pessoas que lideram esse time e podendo ter a possibilidade de conversar ali pessoalmente com elas. A gente literalmente conversou com o CEO de alguns dos nossos principais protocolos, como o CEO da Lido. A gente teve a oportunidade, por exemplo, de conversar com o head da Consensus, entendendo como são os caminhos para a infraestrutura do mercado de cripto. A gente conversou com 3 dos 5 principais desenvolvedores da rede do Ethereum, para entender exatamente como eles estão pensando. E tudo isso a gente pôde compartilhar ali com as pessoas que fazem parte da Mercúrios Pro. E aqui só um outro exemplo, o Vitalik, que ali teve parte com a gente, né? E como a gente entrega tudo isso, como a gente viabiliza tudo isso, toda essa ideia de poder dar para as pessoas que querem realmente firmar esse compromisso de aproveitar o próximo ciclo de alta com a gente. Primeiro, a gente tem a trilha de iniciantes, que é uma trilha, assim, que tranquilamente, se você fosse olhar no mercado, custaria R$2, R$3 mil.
que a gente ensina o passo a passo sobre como a gente investe no mercado de cripto. Depois, a gente tem a trilha Expert. Essa é uma trilha que a gente ensina a interagir com opções, com derivativos, com coisas que, assim, que tranquilamente qualquer pessoa te cobraria R$3.000. Aqui eu tô, para suposição, cobrando R$1.500. Por fim, a gente tem a trilha Criptonativo, que a gente vai ensinar tudo que você precisa para ser de fato um criptonativo, interagir com as wallets, fazer tudo que você necessita. E tranquilamente, se você fosse olhar uma mentoria, sairia para uns R$4.000, como a gente está em clima de Black Friday, tô deixando aqui por R$2.000. Por fim, a gente tem a trilha Pit Stop, que é uma trilha de 2 horas justamente para quem não tem tempo. Se você não tem tempo, você não precisa ficar assustado com todos esses conteúdos. Que a gente fez 2 horas para te preparar o suficiente para você conseguir acompanhar a nossa carteira e conseguir aproveitar o mercado de cripto. Depois, você tem tanto a caixa de ferramenta quanto o suporte Pro. Aqui você vai ter os tutoriais de tudo que você precisa para interagir no mercado de cripto. Desde uma hard wallet até como fazer staking de forma descentralizada. E mais do que isso, você vai ter um time de especialistas, inclusive de ex-alunos da Mercúrios Pro, que vão conseguir tirar as suas dúvidas sobre o mercado de cripto, sobre as interações e muito mais. Realmente é um suporte muito top. Acho que a galera que entrou agora na Mercúrios Pro pode inclusive deixar no chat o feedback como está sendo a recepção do suporte até agora. Por fim, você vai ter os relatórios da Mercúrios Pro, então de análise ali de números ativos, a gente está falando de mais de 700 páginas de relatórios, e o Giro Pro, que basicamente é um resumo de tudo que a gente está falando. Então, se você não tem tempo para acompanhar cada uma dessas lives, cada um desses insights que a gente faz, esse resumo, cara, ele facilita muito, muito mesmo a sua vida. E por fim, você vai ter acesso a 3 estratégias que a gente tem aqui na Mercúrios. A carteira perfeita, que é a carteira como a gente investe, a carteira de alavancagem, que é uma estratégia exclusiva que a gente faz para otimizar o resultado, e o MCI, que é o nosso índice de mercado, né, que a gente faz análise top 20. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente não está oferecendo para vocês mais um curso de cripto, que você paga 3, 4, 5 mil reais para aprender sobre DeFi ou NFT. Isso, sinceramente, existe pra caramba no mercado. Inclusive, cursos muito bons de pessoas que são amigas nossas e que a gente troca conteúdo e troca análise. O que a gente está abrindo aqui é a filosofia de investimento da Mercúrios Cripto. É como a gente pensa nesse mercado, como a gente faz esse mercado. Se a gente quisesse, a gente poderia tranquilamente falar que o valor de tudo, o custo, né, o preço de tudo isso, poderia ser R$19.500. Mas como a gente comenta, a gente quer dar a possibilidade de vocês aproveitarem, de vocês fazerem parte disso, e além de tudo isso, de vocês serem certificados pela gente, porque todo mundo que conclui todas as trilhas, tudo que acontece na Mercúrios Pro, ganha um certificado de criptonativo pela Mercúrios Pro, e basicamente, né, não seria assim que a gente não teria 92% de recomendação dos nossos clientes, das pessoas que estão ali dentro, e por isso, que como a gente acredita que investir é arbitrar tempo, é olhar para o longo prazo, e como a gente, né, tenta simplificar e acelerar ao máximo a vida de vocês ali com os nossos tutoriais, com o Giro Pro, com tudo que a gente oferece, a gente hoje está cobrando apenas menos de R$5 por dia para você ter acesso ao Mercúrios Pro. Exatamente. Se você abrir mão da Coca-Cola que você toma todo dia no almoço, ali que você pede, você consegue ter acesso a 1 ano de Mercúrios Pro, a 1 ano de todos esses benefícios que eu estou mostrando aqui para vocês. É isso aí, pessoal. Eu queria até perguntar aí pro pessoal que já é Mercúrios Pro, vou mandar aí o hashtag SouPro aí no chat e falar o que tá achando da assinatura, porque a gente não tem medo nenhum de falar que essa assinatura é realmente muito, muito, muito boa. A gente sabe que a gente tem qualidade no conteúdo e não tem medo, né, de perguntar para as pessoas. Então, assim, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na nossa enquete. Quase 300 pessoas votaram aqui. A gente tem 56% das pessoas falando que vão virar Pro agora. Então, ó, link aqui na descrição, tá? E eu também tô mandando o link aqui no chat, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Mercúrios Pro, essa também é a hora de vocês mandarem aqui no chat pra gente puxar, tá bom, né? Assim como, né, pode ser um comentário também, né? O Rick falando que acha que é por isso que vale a pena ser Pro da Mercúrios. Não se trata só de análise, é também ter todo um conteúdo didático na plataforma. Em breve farei parte. Tomara que você faça parte agora com a gente, né, Rick? Até porque essa promoção é só nesse período de Black Friday que a gente tá com ela. Ela já vai acabar em breve, assim que acabarem as 200 vagas, beleza? Cara, você não contou, né, da promoção. Ah, é verdade, não falei da promoção, né? É verdade, então, foi mal. Então, pô, pro pessoal que ainda tá precisando ser convencido, Black Friday da Mercúrios Cripto, basicamente, você comprando um ano, o próximo ano é por conta da Mercúrios. Então, basicamente, é um 2 em 1. Se agora você fazer esse compromisso com a gente, o próximo ano de Mercúrios Pro, você ganha aí 1 ano por conta da Mercúrios. Então, aí, nossa oferta de Black Friday aí pro pessoal, que
quem não aproveitou tem a oportunidade de aproveitar agora. Boa, é isso aí. Agora sim, né? Os 2 anos ali com 50% de desconto. Lembrando que a Mercúrios Pro a gente nunca fez nenhum tipo de desconto ou condição especial, assim. Na verdade, o contrário, né? Quem já é mais das antigas aí sabe que a gente sempre só aumentou o preço da Pro sempre, né? Essa é a primeira vez, eu espero que a última vez que a gente faça um desconto na Pro, né? O Iago falando que essa promoção tá melhor de quando ele entrou, Mas, Iago, essa também é uma promoção para quem é Mercúrios Pro também. Não sei se você estava vendo, mas se você assinar novamente aqui agora, você ganha mais um ano de graça também. Então, essa oferta não é só para quem não é Mercúrios Pro e está querendo entrar na comunidade, tá? Você pode renovar, adiantar a sua renovação e a gente dá mais um ano de graça para você ficar com a gente lá no longo prazo. Beleza? Pessoal, lembrando que para qualquer dúvida que vocês tenham, né, qualquer problema, eu sei que algumas pessoas ainda não conseguem, né, assinar logo de cara por algum problema, às vezes a gente, como é que fala? Dá um overload ali no suporte, né, acaba tendo um trânsito muito, muito grande, né, das pessoas. Então, estão falando aqui, novamente tá estragando a surpresa, mas qualquer problema, é só chamar a gente aqui no WhatsApp, toda a nossa equipe comercial aqui tá prontinha para responder vocês, beleza? A Jaqueline falando, olha esse absurdo, né? Não tive essa oferta de Black Friday. Então, Jaqueline, você tá tendo agora, né? Como eu falei, todo mundo que é Mercúrios Pro também já tem ali essa oferta de Black Friday. Inclusive, né? Dá pra gente falar um pouquinho do evento, né? Que a gente vai ter no sábado, né, Orlando? Exato. Acho que a gente acabou não comentando aí com o pessoal, mas a gente tem Mercúrios Day, vai ser o evento agora, dia 3, que vai reunir ali todo o time da Mercúrios, todos os analistas, todo mundo ali para participar, para fazer parte desse time. E, cara, eu acho que é um momento, né, único. O Danilo gosta pra caramba, ele é suspeito para comentar do evento, mas é super legal, né, a gente receber toda a nossa comunidade, ter esse momento único. E é um evento 100% exclusivo de assinantes da Mercúrios Pro. Eu acho que isso daí é um ponto muito, muito importante de ser destacado, né, cara? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, alguma surpresa pro pessoal que vai ter no evento, se você quer dar ali alguma palhinha, deixar a galera com vontade. Não sei, inclusive eu queria saber se ainda tem vaga, né, pra galera que tá assinando agora, ainda tem possibilidade de fazer parte da Mercúrios Pro, porque isso eu realmente não sei, que eu sei que a gente liberou algumas vagas no final do desafio, mas que a gente liberou para os 200 primeiros para fazerem parte da Mercúrios Pro, mas eu sei que isso já foi embora, já foi preenchido. Então não sei se ainda tem alguma coisa da Mercúrios Pro sobrando aí para a galera que vai assinar agora. Não, exatamente. A gente ainda tem mais 50 vagas aqui para essa última semana do Mercúrios Day. Então vai ser bem legal, cara. Basicamente, eu não quero falar um pouco de conteúdo que vai ter lá, né? Sobre conteúdo, eu só quero falar o seguinte: vai ser o melhor evento de cripto que vocês já foram em questão de conteúdo. Eu prometo isso. Se vocês forem até lá e não acharem o melhor evento, pode falar comigo que eu pago o happy hour de todo mundo aí que não gostar do evento, beleza? Inclusive, a gente vai começar ali das 9 às 10 com credenciamento, né? E já a parte de networking, um café da manhã ali gostoso para a gente começar. E daí a gente vai ter ali até o horário do almoço, vamos fazer uma pausa no almoço, vai ser aqui no WTC das Nações Unidas, aqui em São Paulo, para quem sabe ali é o Shopping D&D, então vai dar para a gente descer, comer um negócio ali no shopping e tudo mais, voltar para mais conteúdo, mais networking, né? A gente vai ter um café da tarde só para a gente trocar ideia, né, com todo mundo que estiver lá. A gente está chamando os maiores investidores de cripto, todo mundo que é da Mercúrios Pro, a gente está chamando family offices, venture capitals, gestores de investimento, para vocês poderem ter contato com o mercado, com quem que a gente está investindo, né? Influenciadores aí, para quem é fã do Caio, da galera da Liga, um monte de gente vai estar lá que vocês já conhecem, então vai ser bem bacana para ter esse contato próximo com a gente. E no final, a gente vai ter a gravação da Bola de Cristal, que é a live mais famosa aqui da Mercúrios, onde a gente libera todas as nossas teses para o ano que vem, né? Então, normalmente a gente separa ali 6 teses e tenta trazer para vocês essa ideia do que a gente está imaginando para 2023 antes de todo mundo. Aí acaba mais ou menos ali umas 7 horas da noite e a gente já sai para uma festa que eu estou organizando, né? Que ninguém é de ferro, já vamos unir Happy Hour do Mercúrios Day com festa de final de ano, né? Vai ser uma festa que a gente vai ter transporte lá, então a gente vai sair de lá, vamos ter vans para levar até lá, né? Para a gente ter toda a segurança, inclusive. O ideal é vocês irem de Uber, tá? Para as pessoas que vão aí no Mercúrios Day, vão de Uber, porque lá o estacionamento é caro, então não vale a pena ir lá de carro e depois ainda vai tomar uma ali no happy hour com a gente, então também não vale a pena o risco, certo? Então, queria só puxar isso daqui para vocês, né? Já façam a inscrição aí da assinatura da Pro e já perguntem sobre o Mercúrios Day, tá?
porque o Mercurius Day ele vai ser gratuito para todo mundo lá que é virar Mercurius Pro, beleza? Eu tinha separado algumas outras dúvidas, né? O João Rocha falou que não entendeu nada. 19 mil ou 12 vezes de 100 e pouco? O preço é 1.397, ou seja, 12 vezes de 139,70, se você parcelar, ou pagando à vista, ou menos de R$1.400, basicamente, que daria aí menos de R$5 por dia. Boa, show. Tem um aqui que tá querendo ser Pro, né? O Erivan, ele falou que é novato aqui e perguntou o que a gente acha da Avalanche. Quero ser Pro. Vai ser Pro hoje, Erivan. Se você gostar dessa resposta, vai ter que virar Pro. Beleza, cara. Sobre Avalanche, cara, não é um case que a gente investe. A gente identificou ali falhas muito graves na questão de governança, assim, não tem um processo, na verdade, bem definido, e também problemas muito significativos em termos de escalabilidade. Então a gente não vê uma perspectiva tão interessante, não achou que os caras conseguiram desenvolver ecossistema, e por isso ele nunca nem chegou a entrar na nossa carteira. Boa. Inclusive tem um report muito bom de Avalanche lá na Mercurius Pro que o Casta fez, que ficou bem legal, ficou bem completo, que justifica todas as nossas visões em relação ao time. Mostra aí pro pessoal onde achar, pro pessoal que tá se tornando Pro agora. E eu queria já até que aproveitar que você vai abrir a plataforma aí pra gente, para responder a dúvida do Jorge aqui, né? Ele falou, vale a pena ser Pro mesmo se for abrir conta em corretora para montar a carteira? Vou mostrar aqui para a galera, quem quiser ser Pro. A vantagem é que você tem uma casa, primeiro você tem uma casa de análise independente, né, olhando para o seu portfólio e fazendo as coisas. Mas aqui, só para vocês verem, esse daqui, por exemplo, é o nosso profile de Avalanche, aqui, que o Carlos escreveu, e aqui explica, por exemplo, proposta de valor, como funciona a estrutura, o que são subnets. Então tem uma explicação completa de tudo que você precisa entender, e naturalmente porque a gente investiria ou não investiria no ativo, como funciona, quais são as estruturas de alocações por cima, cara. Olha aqui o profile completo. E esse daqui é só um exemplo do profile aqui de Avalanche. Se vocês subirem aqui, vocês vão ver que, cara, tem aqui de diversos ativos, tem aqui, todas as jornadas fundamentalistas. Se você quiser ter acesso a todos os relatórios que a gente tem aqui na Mercurius, você também vai ter acesso a tudo isso. E esse daqui é só um das vantagens, né, de ser Pro, cara. Se a gente voltar aqui, cara, tem tanta coisa. Acho que uma das coisas que o pessoal mais pergunta, cara, se eu não entendo nada, né? Se eu sou iniciante aqui no mercado. Vamos lá. Se você vir aqui em conteúdos Pro, o que a gente tem que é interessante, né? A gente tem, basicamente, para quem é iniciante, a trilha de iniciantes. Como vocês podem ver aí, já mais de 3.800 pessoas passando aqui pela Pro, fazendo parte da nossa comunidade. E aqui você vai ter desde a explicação básica, né, sobre o que é inovação tecnológica. A gente vai explicar ali em 36 aulas os maiores termos do mercado de criptomoedas, como você vai abrir conta em corretora, como você vai resolver a questão de custódia. Galera que perguntou, né? Aqui a gente vai ensinar como montar sua tese de investimento, como a gente vai otimizar a sua carteira, como a gente vai montar a sua primeira carteira cripto. Olha que legal. O cara que é mais avançado, né? Que eu também sei que tem muita gente que fica, cara, mas eu já entendo de cripto e tudo mais. Cara, se você não entende, por exemplo, de opções, ou se você não entende, por exemplo, de estratégia de hedge, a gente vai ter cursos só focado em estratégia de hedge aqui. A gente vai ter análise de diversos ativos, análise do Bitcoin completa, análise do Ethereum completa, curso de renda passiva, curso de análise fundamentalista. A gente vai te ajudar a montar a sua carteira da melhor forma possível. E isso daqui fora a trilha de cripto nativo, que a gente vai realmente passar um norte para tudo que você precisa para você conseguir interagir com o mercado de cripto, interagir com DEX, interagir com solução de segunda camada. Realmente um tutorial completo, e super bem direcionado para você aproveitar isso, fora, né, todos os outros negócios, né? A gente está falando de Pitstop, que, cara, são realmente uma trilha focada só para você conseguir aproveitar a nossa carteira ali, são 10 aulas, realmente não vai te tomar nem 1h30 do seu dia para você aproveitar isso. Cara, se a gente for aqui, deixa eu ver aqui o que mais que tem, cara, oficina fundamentalista, que é muito legal, que cara, tem todos os nossos profiles, todas as nossas análises, todos os nossos desafios. Então, realmente, assim, conteúdo não vai faltar e ajuda, suporte, direcionamento também não, né? É realmente uma assinatura bem, bem completa. E aí o pessoal que aproveitar vai ter os 2 anos disso. Fora os eventos de cripto, né? Eu nem mostrei isso no último evento, mas, por exemplo, aqui, os eventos você tem acesso às entrevistas exclusivas que a gente fez com as pessoas aqui, de cada um dos eventos, né? E fora ali as nossas coberturas, os nossos insights, tudo que a gente tem de informação para vocês.
Exatamente. Ó, pessoal, e assim, não é só a gente que tá falando, né? Eu até pedi pro pessoal da Mercúrios Pro mesmo falar o que acha aí no chat antes da gente fechar aqui essa live, porque eu tenho que ir lá ajudar o pessoal do comercial para atender todo mundo, né? E garantir que vocês sejam bem entendidos e façam um bom onboarding, né? O João Rocha falou, obrigado, né? Vale a pena por ser Pro. Obrigado por esclarecer minha dúvida sobre o valor. Cara, espero ter você aí com a gente nessa nossa comunidade, né? A Jaqueline também falando, né, que a grande vantagem de ser Pro é investir em conhecimento, em ter o super respaldo da melhor comunidade fundamentalista de cripto, né? Você vê o preço de uma moeda, não é tudo, né? Aprende o valor dos projetos, exatamente. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer problema aí de assinar e pegar uma dessas 200 vagas aí que a gente ainda tem sobrando, nessa condição especial que eu garanto para vocês que é única, porque eu não quero mais dar desconto em Mercúrios Pro, o valor da Pro só sobe e a gente está baixando o preço, daí é muita assimetria, a gente só está fazendo isso porque, poxa, é um momento de mercado, né? A gente sabe que o pessoal está sofrendo com as baixas, assim como a gente está, né? Não tem problema nenhum, né, de estar com menos dinheiro disponível ali, a gente sabe que é difícil, muitas pessoas perderam ali dinheiro na FTX, então a gente está tentando fazer isso para aumentar a nossa comunidade e acolher essas pessoas nesse momento difícil, para elas não desistirem do mercado e sobreviverem a esse período, beleza? Então, qualquer problema, pode falar. Responder aqui, né, que o pessoal está perguntando, cara, se o curso é didático ou se você tem um atendimento inicial. Você tem os dois, na verdade, ao longo desse 1 ano, você vai sempre ser atendido para o nosso time, então qualquer dúvida que você tiver, você pode ir na plataforma. Acho que é até legal mostrar essa interação aqui na plataforma. Deixa eu voltar aqui. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui, Home. Só para vocês entenderem como funciona a Mercúrios Pro. Esses aqui foram todos os cursos, todas as informações que a gente mostrou, né? Ali você já tem acesso a todo esse conteúdo. Mas vamos supor que você tem uma dúvida aqui, por exemplo, sobre opções. Além de você ter outros tutoriais que o nosso time vai passar aqui, ó, por exemplo, como usar proteção, que foi uma das pessoas do nosso time, o Guilherme, que escreveu, que vai ter um tutorial completo, você também pode mandar suas próprias dúvidas aqui na plataforma. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo de alguém que mandou uma dúvida, só para vocês terem noção. Aqui, ó, por exemplo, a gente comentou sobre carteira perfeita, e aqui o João mandou uma dúvida, né, sobre put, etc. E aqui, por exemplo, tem a resposta completa aqui do Guilherme, falando aqui sobre a dúvida do João. Aqui o pessoal perguntando, por exemplo, sobre FTX. E aqui você vai ter uma dúvida, a sua dúvida sendo respondida aqui pelo Guilherme, ou pelo Gabriel, que também faz parte ali do nosso time. Ou, por exemplo, alerta de STET, então, e de WS. Ou aqui, por exemplo, a galera perguntando sobre opções. Aí o Caio vem aqui e responde tudo, a galera mandando aqui o objetivo. E aqui o Caio detalhando ainda mais o objetivo aqui da pessoa. O pessoal perguntando aqui, por exemplo, sobre Arbitrum. Então, tudo você sempre vai ter esse caminho. É legal até mostrar aí a funcionalidade que dá para usar a Academy como um Google, né? Por exemplo, o Thiago está perguntando se tem conteúdo sobre DeFi, né? Para o pessoal que está chegando, tem muito conteúdo lá dentro, né? Então, às vezes você quer algum conteúdo específico, né? É interessante mostrar que dá para usar ela como um Google, né? Aqui se você vir na lupinha e pesquisar DeFi, por exemplo, aqui vai aparecer, além de tópicos de DeFi, todas as vezes que a gente falou sobre DeFi, desde o que é DeFi, até, por exemplo, a análise aqui, ó, análise que a gente fez, tudo que a gente já falou sobre DeFi vai estar aqui registrado para você conseguir ter acesso, você ter informação e você poder estudar da melhor forma possível. Beleza, pessoal, então é isso, eu vou lá ajudar o pessoal a atender, né, todo mundo que está chegando. Lembrando, teve qualquer problema aí para assinar, é só mandar mensagem nesse WhatsApp que está aqui na descrição também desse vídeo para quem está vendo isso aqui, né, sob demanda, né, não está vendo ali o conteúdo aqui ao vivo com a gente, beleza? Pessoal, no resto é isso, né, vou pedir para vocês deixarem o like aí, se inscreverem no canal como sempre, e sejam muito bem-vindos aqueles que estão fazendo parte da nossa comunidade agora, né, estamos aqui para ajudar vocês a terem sucesso com o mercado de criptoativos, beleza? E vejo vocês lá no Mercúrios Day. Valeu, pessoal!